Você tem até os 35 anos para poder arriscar o máximo que você puder. Quem me disse isso foi um doutor, inclusive o doutor que fez essa casa aqui onde eu tô, de aluguel. E a gente tava conversando nesse tempo e a gente entrou num assunto sobre investimentos. Ele começou a comentar que o filho dele faz economia. E nisso ele mencionou 3 pontos, que existem os 3 tipos de economistas. O economista de alto risco, o moderado e o ultraconservador. Ele falou, toda pessoa, ela passa por esses 3 níveis durante a sua vida. E não no sentido financeiro, mas no sentido de ação, no sentido de você ir atrás. Então ele explicou o seguinte, desde que você nasça, desde que você tenha consciência, até os seus 30, 35 anos, é onde você tem que arriscar mais, é onde você precisa concluir seus projetos, você precisa tentar os seus projetos e não parar na primeira vez, porque até os 30, 35 anos, mesmo se tudo der errado, você ainda consegue recuperar. E é com isso que você entra no segundo perfil, que é o perfil moderado. Você até pode arriscar, só que você talvez não vai estar com a mente tão forte, com a mente tão apta para poder arriscar tanto. Então você faz o meio a meio, você arrisca sim, mas você também tem que ter uma reserva. Você começa a fazer a sua reserva, seus patrimônios, você começa a ser um pouco mais para dentro de si, porque o corpo vai ficando mais velho, vai começando a apreciar as dores também do corpo, vai começando a ter a desaceleração de pensamento. Então acaba que é comum você ser um pouco moderado. E até os 50 anos, 55 é onde está o terceiro perfil, que é o ultraconservador. Porque se você perde coisas nesse meio tempo de 50 a 55 anos, é quase impossível você de fato recuperar. Então ele me deu essas 3 lições, que foi o motivo de eu estar vindo aqui fazer esse vídeo, porque pensa comigo, você, desde que você começa na escola, você começa alguma coisa, você começa com algum projeto, você acha que só porque não deu certo em 2, 3, 4 anos, não vai dar certo. Isso é muito louco, porque eu não culpo você por ser assim. Acaba que a cultura recentemente, a cultura da atualidade da humanidade, é uma cultura de ansiedade, é uma cultura de ter que ser mais rápido, é uma cultura de quem conseguir primeiro ganha. E isso tem culpa, assim, do capitalismo, mas não falando mal do capitalismo, tá? Eu tô querendo dizer que essa cultura de ansiedade, de você querer ir atrás o mais rápido possível, pode ser motivo de, às vezes, você não tá enxergando que você teve sim progresso. Então, na próxima vez que você olhar para um projeto que você está construindo, lembre-se que você tem até os 35 anos para poder arriscar. E também lembre-se que não é só porque você está com um senso de urgência que isso é ruim. Você tem sim que ter energia, disposição, você tem que se lembrar todo santo dia do porquê que você tá fazendo aquilo, para que aí sim você consiga arriscar muito mais vezes. E é aquela seguinte ocasião, entre acertar ou não acertar, se eu errar eu volto pro zero, mas se eu acertar eu posso ganhar 100 vezes mais. Então lembre-se, você tem até os 35 anos para poder arriscar.